Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer estar aqui mais uma vez e esse episódio é muito intrigante na minha visão porque trata de um tema super atual e na verdade um tema que é presente e futuro e que pouca gente conhece, pouca gente está sabendo utilizar as ferramentas de forma correta e eu acho que pode ser um divisor de águas para muitos médicos, oftalmologistas saber usar ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia, em diversos cenários. Então o podcast hoje vai ser sobre inteligência artificial aplicada à oftalmologia. E para discutir esse assunto, a gente convidou 3 grandes especialistas, coincidentemente os 3 retinólogos e grandes entusiastas da área de inteligência artificial. Queria apresentar o Dr. André Maia, que já é figurinha aqui confirmada aqui no podcast. Ele que é doutor pela Unifesp, fundador da Retina Clinic. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Obrigado, Bernardo. Um prazer estar com vocês aqui. É sempre muito legal participar desses eventos online. Também queria apresentar o Dr. Caio Regatieri, que é pós-doutor pela Harvard Medical School, professor associado da Escola Paulista de Medicina e atual chefe do setor de retina da Unifesp. Seja muito bem-vindo, Dr. Caio. Obrigado pelo convite, Bernardo. Acho que é um ponto super importante a gente divulgar, porque a gente tem muito que a gente pode fazer e acho que as pessoas às vezes não sabem dessa tecnologia. E eu queria apresentar também o Dr. Laurentino Bicas, que é diretor médico da Ocular Oftalmologia em Vitória, doutor pela UFMG, um cara muito gente boa que vai conversar aqui com a gente hoje. Obrigado, Bernardo. Um prazer estar aqui. É um assunto palpitante aí do momento e que nós 3 compartilhamos essa paixão. É interessante que os 3 foram fundadores, inclusive, da Associação Brasileira de Inteligência Artificial aplicada em ciências visuais, que mostra o tanto que eles são entusiastas dessa área. E a gente vai tentar fazer uma abordagem realmente que seja prática, que eles contem, né, o que eles estão usando de inteligência artificial no dia a dia, ferramentas que podem ser úteis para quem está ouvindo. A gente vai começar só com uma introdução um pouco mais técnica e depois a gente já vai partir para essas aplicações práticas da inteligência artificial. Então, doutor Laurentino, eu queria que você conceituasse para quem está ouvindo o que é inteligência artificial. A gente ouve muito falar, isso tem inteligência artificial, esse aparelho tem IA, mas o que seria essa inteligência artificial e o quão importante é essa inteligência artificial nos dias de hoje, né? A gente comentou em off sobre uma revolução que vai acontecer, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, até os fundadores, né, Sam Altman sendo entrevistado por Bill Gates esse ano, em fevereiro, e Bill Gates começou a entrevista, né, são podcasts também, perguntando para ele como funcionam os modelos novos de LLMs, né, tipo o ChatGPT, como é que isso funciona, que até hoje eu não entendo. Bom, se Bill Gates não entende, eu também não preciso entender. E Sam Altman, que criou a ferramenta, respondeu que ele também não sabia como funcionava. Quer dizer, eles foram fazendo, a coisa foi funcionando. Na verdade, a gente tem inteligência artificial há bastante tempo, né? Quem é oftalmologista usa o campo Humphrey. O campo Humphrey tem uma rotina que é a CITA sueca, que foi desenvolvida exatamente dentro de um padrão de inteligência artificial, ainda rudimentar, mas que é um bom exemplo, né? A inteligência artificial é uma inteligência que não é humana, por isso é artificial, mas que ela é adaptativa, responsiva e criativa. Então, no caso do campo visual, a rotina, a condução do exame depende das respostas do usuário. Então, não é uma coisa pré-determinada e, assim, a inteligência artificial vem triando os caminhos. Então, ela tem não uma consciência própria, mas ela tem a capacidade de gerar conteúdos, respostas e interações. E isso é uma coisa inovadora, né? E só mencionando Kurzweil, né, que deu uma entrevista recente para a Wired, dizendo que em 2005 ele escreveu sobre a singularidade, né, um livro. E singularidade é um momento em que, teoricamente, a inteligência de máquina, seja, né, vamos chamar de artificial, consegue se auto-aprimorar, consegue superar a inteligência humana e dispensar os humanos do ponto de criação, né? Então, aí seria a singularidade. E ele falou em 2005 que em 2029 nós alcançaríamos a singularidade. E na época ele foi super criticado, dizendo que era absolutamente impossível que isso ocorresse. E ele publicou um livro chamado Singularity is Near. Então agora ele publicou outro livro, Singularity is Nearer, quer dizer, está mais perto. Então deve acontecer a qualquer minuto. Isso é um ponto de inflexão, eu acho que da trajetória humana, né, em tudo que vai acontecer.
Muito legal. E assim, vocês fiquem super à vontade para comentar. Aqui é um bate-papo bem aberto mesmo. O Dr. Laurentino citou aqui, então, o Humphrey como uma ferramenta que é um aparelho que está no nosso dia a dia e que usa algoritmos de inteligência artificial e que às vezes a gente nem se dava conta. Dr. Caio, quais outros usos comuns da inteligência artificial já são aplicados à oftalmologia que você poderia citar, que já tem aplicabilidade clínica, né, algum aparelho na área de retina, alguma coisa que já tem inteligência artificial, algoritmos e que a gente já usa? Então, acho que no nosso dia a dia, hoje a gente tem vários pontos de inteligência artificial que muitas vezes a gente nem percebe. Então, quando a gente abre o nosso navegador da internet, aquele navegador já tem o que é os cookies, que são pequenas pílulas que vão entrando no algoritmo e que vão trazendo informações que a gente cada vez busca mais. Acho que um dos aplicativos que a gente mais usa, o Waze, é algo que tem uma inteligência artificial fantástica e que vai mostrando para a gente alguns caminhos, baseado também em outros caminhos que outras pessoas fizeram. Na oftalmologia, para vocês terem ideia, não sei se vocês sabem, o primeiro aparelho que tem inteligência artificial na área médica foi na oftalmologia, que é o EDXDR, que é um aparelho, um retinógrafo, na verdade eles montaram um algoritmo dentro de um retinógrafo, né, que é totalmente automatizado e que indica se aquele paciente ele deve ser referenciado para um oftalmologista ou não. Né? Ele não fala se o paciente é normal, não fala a classificação da retinopatia diabética, mas ele disse se aquele paciente deve ser referenciado ou não. Então, já é um aparelho que tem a aprovação da FDA, e já em alguns locais nos Estados Unidos ele funciona de uma maneira rotineira, e em algumas, até farmácias em alguns locais dos Estados Unidos, às vezes você pode ter acesso a essa informação. Então, já é algo no dia a dia que a gente tem ligado à oftalmologia. Outra questão também são as calculadoras de lentes intraoculares. Então, essas calculadoras, elas têm uma inteligência artificial embarcar os aparelhos, né, os biômetros têm uma inteligência artificial embarcada, os biômetros ópticos eles têm uma inteligência embarcada também. Em relação à retina, a gente tem não tem nenhum conflito de interesse. A Felcom hoje disponibiliza um algoritmo de inteligência artificial multiclasse, em que você tem um diagnóstico, não é um diagnóstico, mas é algo que auxilia na realização do diagnóstico, deixando bem claro que o diagnóstico no nosso país, quem faz é o médico. Então, a gente hoje é responsável, é um ato médico que deve ser feito e que a gente pode utilizar no dia a dia. Então, são alguns exemplos que tem, e também tem alguns sistemas hoje já de atendimento que auxiliam não no diagnóstico, mas na triagem daquele paciente e também no caminho daquele paciente frente a uma determinada patologia. Então, são coisas situações que no nosso dia a dia a gente pode hoje utilizar a inteligência artificial. Muito legal e realmente, né, isso pode, né, permitir que a gente faça rastreamentos em massa de doenças, né? Isso vai realmente revolucionar diagnósticos e tratamentos aí na área da oftalmologia. Eu queria perguntar para o Dr. André agora, que a gente acompanha ele bastante nas redes sociais e a gente vê que ele tem produzido bastante conteúdo interessante. Como que você aplica a inteligência artificial no seu dia a dia, Dr. André? Não necessariamente apenas na área, né, clínica, em aparelhos, como foi citado, retinógrafos, o Humphrey, mas de um modo geral, coisas que podem aumentar a produtividade na sua clínica, na sua rotina de atendimentos. O que você usa de ferramentas de inteligência artificial? Bom, Bernardo, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem usado sistemas de inteligência artificial todos os dias no consultório. E, recentemente, eu instalei o ChatGPT no meu desktop e eu deixo ele ligado, ouvindo a anamnese. Ele me ajuda a fazer relatório, me ajuda a fazer todo o prontuário do paciente. Se eu precisar fazer um reporte para um médico que me encaminhou o paciente, em qualquer idioma eu consigo fazer imediatamente. E às vezes é tão rápido que o paciente sai da sala, quando ele chega na recepção, o relatório já está pronto. É muito rápido. Então, assim, isso me ajuda... Essa de ouvir eu não sabia. Caramba. Às vezes eu desço com o celular, ando pela clínica com o celular ligado, fazendo um relatório entre um paciente e outro que eu estou vendo. Ele ouve no meu GPT o que eu estou falando,
ele monta o relatório, assim que o relatório estiver pronto, eu mando para minha secretária pelo WhatsApp, ela já imprime e já sai na recepção. Então o paciente, em muito pouco tempo, ele tem um report do atendimento que ele teve na clínica. Então isso é uma coisa prática que eu faço todos os dias. E não é um paciente, são dezenas de pacientes. Isso é muito interessante. Se o paciente voltar um mês depois, eu tenho um relatório dele já no GPT, eu consigo atualizar esse relatório. Agora você acrescenta essa informação, me faz um novo relatório. Ele imprime esse relatório para mim. Isso é uma coisa realmente da prática, do dia a dia. Então acho que vocês não tiverem oportunidade de conhecerem isso, acho que vale a pena instalar. E hoje é interessante que a GPT disponibiliza o serviço de graça. O 3.5, né? O 4.0 já é de graça também. 4.0 é de graça. Então, todo mundo pode utilizar isso sem custo nenhum. Se você pagar, você consegue usar mais vezes, mas o serviço de graça está disponível. Outra coisa que me impressionou muito recentemente, a gente teve a oportunidade de usar um refrator das AIS que vem com inteligência artificial. Qualquer pessoa capaz de fazer uma refração no paciente, mesmo que ela não tenha conhecimento técnico para fazer. Isso já está disponível no Brasil para venda. A gente teve a oportunidade de utilizar isso há uns 3 meses com esse equipamento na clínica. E é muito interessante, porque são pacientes de retina, mas que precisam fazer uma refração, às vezes, no final da consulta, e o auxiliar pode ajudar a gente nessa execução da refração, mostrando que a inteligência artificial vai mudar completamente o paradigma do atendimento, como vai ser feito a partir dos próximos anos. E como que funciona esse refrator? Fiquei curioso agora, assim. Sem nenhum interesse. Não, existem 2 equipamentos hoje disponíveis no mercado. Um deles é o das AIS. É um equipamento bem pequeno. Dentro dele tem um algoritmo que você consegue, à medida que o paciente responde, você prefere 1 ou 2. Aí a única coisa que o auxiliar tem que clicar na tela é se ele preferiu a opção 1 ou 2. E ele clica e o aparelho automaticamente já muda para a próxima etapa da refração. Não, bem legal. Isso que o André estava comentando, acho que é bem legal. Tem um aparelho da Nidec também. Hoje no Japão, tem. A refração não é feita por médico, é feita por aparelhos. Então o paciente entra numa cabine e o próprio aparelho da Nidec, o algoritmo, vai te mostrando os optotipos e vai mudando a lente e você chega numa refração. E aí o paciente imprime aquele report e vai na ótica e tem o seu óculos pronto, né? Então, acho que isso daí é algo que é bem próximo de uma realidade e que amplia o acesso à saúde, né? Então, acho que a inteligência artificial, nosso objetivo com a inteligência artificial não é ter uma substituição, mas é ampliar, ter a possibilidade de a gente ter alguns pacientes que não passariam com a gente, que esse paciente seja referenciado para o médico, né? Então, o sistema de saúde, com essa tecnologia, vai ter talvez uma sobrecarga. É um ponto que eu acho que vale a pena pensar, mas é algo que o paciente vai ter mais poder e vai saber mais sobre uma doença. Outra coisa do ponto de vista prático que eu uso muito os pacientes pedem às vezes relatório para convênio e pedem que a situação seja feita do ponto de vista legal, jurídico. Então você pede para o GPT fazer um relatório de acordo com a legislação da Anvisa e ele coloca os artigos. É verdade. A lei, então isso ajuda muito. Aquele tipo de função que nenhum médico gosta de fazer, né? Usar o ChatGPT para ganhar. Eu tive a oportunidade de treinar. Você pode treinar, qualquer um pode treinar o GPT. Isso é uma coisa legal. Isso você não precisa ser um especialista para treinar. Eu tenho alguns que eu treinei. Então tem um que é do pronto-socorro do PS de oftalmo, que está muito bom. Você pode colocar os dados, ele conversa com você e te ajuda a chegar no diagnóstico. Tem um que é basicamente especialista em retina, que pode te ajudar a chegar no diagnóstico. Outro dia chegou um paciente na clínica que tinha uma mutação no gene, não sabia exatamente que mutação que era. Eu coloquei nesse GPT, ele já me explicou. Enfim, é muito interessante isso. Na hora que você vai procurar um artigo científico, é muito mais fácil você usar o GPT para pegar o artigo do que você usar o PubMed, porque ele já te faz um resumo do assunto que você quer entender, então ajuda. Então isso realmente revoluciona a maneira como a gente atende os pacientes e faz medicina no dia a dia. Às vezes o paciente está na minha frente, eu não sei o que é, uma doença muito rara. Enquanto ele está conversando, eu já vou pegando informação na internet, usando inteligência artificial. Ele me dá um reporte e aí fica muito mais fácil para a gente conduzir o caso. Essa tecnologia que foi mencionada, da inteligência artificial, que nós chamamos de conversacional, é bem interessante, porque eu uso também em consultas, né? A gente tem que informar o paciente que
existe uma questão importante de privacidade também. A gente aqui no Brasil tem LGBT, a gente tem nos Estados Unidos a HIPAA, né, são os compliances de privacidade. Então, realmente uma coisa que preocupa um pouco a questão da privacidade, né, para onde estão indo essas informações. Recentemente, só dando um parênteses, né, a Apple fez o lançamento do fórum, e realmente inovador, né, os novos sistemas operacionais, e eu fiquei muito curioso em ver o tempo que eles dedicaram a tentar deixar todo mundo tranquilo de que a inteligência artificial embarcada nos devices agora não retém dados, ou que vai respeitar a privacidade. Isso foi um tema recorrente que mostra a fragilidade, talvez, que exista ainda em todo esse percurso de informação. É uma coisa que na área médica, pelo sigilo que está envolvido, é uma preocupação que eu tive no início e ainda tenho, mas eu como André, tenho usado cada vez mais, e até em eventos, em congressos, depois que você usa, isso gera uma nota que serve de memória. Então, assim, acho super útil, super interessante. E no meio editorial, né, sou editor dos arquivos brasileiros, houve uma discussão, né, como é que a gente ia primeiro proibir, permitir, regulamentar. São coisas assim extremamente complexas, né? Claro que a inteligência artificial não pode ser autora de um artigo científico, mas dizer que ela não possa ser usada é igual limitar o uso do autocorretor no Word, quer dizer, não faz sentido. Essa é uma ferramenta que veio e vai ter que ser usada e vai ter que ser regulamentada. Quais são os limites, né? Até onde ela pode ir, né? O que ela pode fazer ou não. E acho que esse é um dos pontos. Eu acho que muita coisa vai acontecer e eu prevejo alguns estágios, né? Num primeiro estágio, eu diria que é o estágio de encantamento, né? Que é esse estágio que a gente está, que, olha, estou consigo fazer um relatório em chinês em segundos, ou em italiano, consigo que reveja o que eu escrevo, isso é bacana, né? Responder um e-mail em alemão em segundos, beleza, isso é ótimo. Depois eu vejo um estado disruptivo, por exemplo. Na nossa área, aí vou falar um pouquinho mais técnico, eu não vejo como você continuar tratando degeneração macular sem inteligência artificial nos próximos meses. Porque na Avon, recentemente, foi mostrado, né, que para você selecionar, por exemplo, os pacientes que vão se beneficiar mais de tratamentos para degeneração macular seca, você precisa de algoritmos de inteligência artificial que mensurem as áreas de atrofia da retina e do epitélio pigmentado retiniano. Um pouquinho técnico aqui, porque eu sei que tem muita gente da retina que não segue. De outra forma, também, o entendimento que a gente tinha inicialmente sobre os fluidos nos diferentes compartimentos da retina mudou completamente com a análise volumétrica, que mede o volume dos fluidos e não a presença e a ausência, e isso só é possível através de inteligência artificial. E, paradoxalmente, só tem 2 produtos no mercado mundial, 2 produtos caros, de acesso super restrito, porque um deles, por exemplo, usa um gateway, que é um marketplace de uma indústria que não tem ninguém no Brasil que tenha esse marketplace instalado nos seus equipamentos. É extremamente difícil, para não dizer impossível, porque envolve questões de registro. Então, assim, isso traz à tona um outro panorama, que é como a gente pode ficar refém dos produtores dessas ferramentas e tecnologias. Porque a gente precisa ter acesso, precisa pagar, precisa ter registro, a parte documental. Não é fácil e, assim, é preciso que o país entenda a agilidade necessária para poder acompanhar e ficar em pé de igualdade com os outros países. A rapidez de regulamentação, a rapidez de licenciamento dessas tecnologias, o barateamento desse processo para que elas não sejam ainda mais onerosas para quem vai ter o acesso. E, por fim, eu queria dizer que mais disruptivo ainda vai ser o futuro, onde talvez, eu falo isso, o pessoal fica meio incrédulo, mas acho que a maior parte dos aparelhos e tecnologias diagnósticas que a gente tem podem se tornar obsoletas e podem virar coisas de laboratório para validar. Por exemplo, você, através de uma fotografia, uma retinografia, você diz com a inteligência artificial se o paciente é homem ou mulher, diz se tem miopia ou não, grau refrativo. Você, através de uma retinografia, você consegue ter medida de OCT para glaucoma com erros mínimos hoje. E não está sendo feito nada além de uma foto. Agora, o que é inteligência artificial, o tal do black box, está vendo? Nós não sabemos. Mas que funciona, não há dúvida. Então, talvez, no futuro próximo, a gente não precise dos equipamentos que a gente tem hoje e que são onerosos e possa substituí-los por biomarcadores que a gente nem sabe quais são e que podem ser adquiridos de uma forma muito mais barata, muito mais abrangente e rápida, como uma retinografia substituindo um OCT. Então, acho que isso é um cenário para breve.
Eu acho que toda a ideia do desenvolvimento tecnológico nessa área de diagnóstico é transformar aquela informação analógica, que é qualitativa, numa informação quantitativa, que você consegue mensurar isso, né? Só que a inteligência artificial traz uma outra questão, que não é só quantificação, mas tem coisas que a gente realmente não consegue avaliar como médico olhando ou mensurar simplesmente, mas tem informações que estão escondidas ali dentro daquela, seja numa retinografia, seja num eletroretinograma, seja em qualquer outra informação que você consegue coletar do paciente, e ela pode trazer outras informações que a gente não sabe. E a partir do momento que você utiliza a inteligência artificial, talvez você consiga tratar melhor os pacientes, diagnosticar de forma mais precoce, coisas que a gente eventualmente não tinha hoje como fazer. Então, de certa forma, é disruptivo, realmente. Eu acredito que... Mas eu não sei se o custo vai baixar tanto, assim. Eu acho que, na verdade, a gente só vai substituir essa questão de onde está sendo investido o dinheiro. Se vai ser na máquina, no hardware, ou se vai ser no software, numa questão de subscription, né? A gente estava discutindo essa questão do uso da inteligência artificial para atrofia geográfica, e é fundamental isso. A gente está buscando essa solução na clínica, mas a gente não consegue viabilizar isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista regulatório. A coisa ainda tem umas barreiras. Mas eu acredito que em pouco tempo a gente já vai ter isso no dia a dia usando. Tem uma história interessante, não sei se vocês conhecem a história da Amazon, que montou um supermercado com inteligência artificial. Essa história é fantástica. Dos indianos. Eles montaram um supermercado aqui da Amazon que você entra, pega o produto e vai embora. Para você entrar no mercado, você tem que ter um QR Code que você gera no próprio aplicativo da Amazon. Ele libera a catraca. Aí tem várias câmeras assim. Seu cartão de crédito já está lá linkado. Já está lá linkado. Aí você pega o produto lá da geladeira, põe no bolso e vai embora. E aí era a inteligência artificial que usava, que fazia, monitorava. Depois eles descobriram que eram os indianos que ficavam lá na Índia olhando as pessoas. Foi um escândalo, mas é fato isso. Ficava olhando. Então eu acho que o que o Caio falou é muito verdade. Às vezes você tem lá uma mão de obra pouco qualificada e que pode executar um serviço por baixo custo, e talvez o uso da inteligência artificial não seja factível, né? Então fazer uma refração por R$7 usando tecnologia aprovada pela Anvisa, até você ter regulatório, equipamento, porque esse equipamento que eu falei para vocês é caro, né? É um equipamento que custa 5 vezes mais do que um refrator normal. Tem inteligência artificial, tem custo, tudo mais. Será que não vale a pena você botar um refrator normal e uma pessoa você paga R$2.000 por mês e resolve o problema, né? Olha, eu que gosto muito de diagnóstico e tal, tem umas histórias também bem interessantes. Por exemplo, você já imaginou uma coisa mais difícil do que dar laudo de histopatologia, ver se na lâmina se tem câncer, se não tem câncer? Então, tem um modelo que usa pombo para fazer isso. E aí, como é que é? Eles treinam os pombos e dão... pombo mesmo. Passarinho mesmo. Porque eu falo assim com a pombo, isso é uma abreviação assim, né? E aí os pombos eram premiados quando acertavam o diagnóstico, porque eles tinham que, quando eles apertavam a tecla, tinham 2 teclas, eles apertavam a tecla quando era certo o diagnóstico, se tinha câncer ou não, e eles olhavam a figura e apertavam. E incrivelmente, assim, a concordância era enorme depois de um treinamento. Então era um diagnóstico dado por pombo. Também tem crowdsourcing, né? O que é crowdsourcing? Então, vamos pegar a ressonância de uma condição X e vamos então distribuir para 10 mil pessoas darem uma opinião, ganhando 1 centavo por opinião. Incrivelmente, o leigo, 10 mil leigos chegam à razão, ou seja, a voz do povo, vox populi, vox dei, né? Então, assim, a voz do povo é a voz de Deus. Quando você tem assim uma distribuição gaussiana de respostas de leigos, tende-se a chegar a um consenso. É uma coisa incrível. Então, tem muita coisa contraintuitiva. E, assim, é preciso registrar o seguinte. Até um tempo atrás, o Big Data, o volume de informações, era uma coisa super valiosa, né? E comercialmente tão valiosa. A pessoa vendia dataset de ressonância de pancreatite e por aí vai, né? O OCT de glaucoma. E houve, esse ano, um ponto de virada, né, de inflexão, que foi o surgimento de modelos de fundação, né, foundation models, que prescindem desse N de 60, 80 mil casos supervisionados, quer dizer, rotulados, que é uma coisa intensiva em termos de trabalho, e começa a entrar numa região que pode aumentar tremendamente o alcance e a abrangência da inteligência artificial. Porque até então ela era monotemática. Eu vou fazer uma inteligência artificial, um algoritmo para detectar a doença X. Então o que a gente vai chegar agora é um panorama de várias situações serem detectadas pelo mesmo
procedimento diagnóstico. Isso só é possível através de coisas como os modelos de fundação, o Foundation Models. Por quê? Você não precisa mais ter aquele número gigantesco para treinar o seu algoritmo. Você faz através de uma modelação mais moderna, com que ele já nasça pronto. Você só precisa validar. Isso é sensacional. E aí vou pegar um gancho com o Caio, que eu sempre tive essa dúvida da questão da responsabilidade civil, vamos falar assim. E muita gente argumenta que esse é um obstáculo para a implementação, porque olha, quem vai pagar o pato se der errado? E aí eu vou só pegar um gancho que eu conversei com o André hoje. Quem imaginou que pudesse um maluco criar um sistema de que o carro fosse autônomo nos Estados Unidos, onde a liability, onde a responsabilização, vamos dizer assim, é uma coisa que acontece a todo momento. Quer dizer, seria um negócio fadado a não dar certo, né? E nós temos hoje, a Tesla foi aqui, rompeu essa barreira e várias outras seguindo. Eu tenho um primo, né, meu, Jefferson Coelho, que ele é Chief Software Officer, né, da Drive, em São Francisco, que agora teve as atividades interrompidas por um percalço, mas é o Uber sem motorista. Para o carro, você, né, com o telefone abre, entra, ele leva você para o destino, sem ninguém. Então, qual é a liability disso? Né? De um carro, e que é a dona, né? General Motors, quer dizer, não ia fazer isso com todo o compliance, com toda a análise de risco. Quer dizer, eu acho que as tecnologias, o que eu quero dizer é que as tecnologias virão. E isso tudo é gerenciável. Eu acho que se lá isso acontece, vai chegar um momento que nós vamos pegar um avião sem piloto. E vamos, né, isso vai baratear o custo das aéreas, talvez, não sei. Eu acho que mais do que isso, talvez. Talvez no futuro seja proibido você dirigir um carro sem assistência. Uma assistência inteligência artificial. Né? Talvez, eu vi uma notícia que eles vão instalar bafômetro nos carros e aí talvez você, com uma situação de alcoólica mais alta, você tenha que ser totalmente autônomo. Então eu acho que isso é inevitável que a gente, na medicina, utilize a inteligência artificial no nosso dia a dia. E as pessoas acho que têm um pouco de receio. Eu acho que é importante aqui num podcast como esse, porque as pessoas ouçam e falam, mas eu vou começar a usar. E eu acho que esse medo, ele precisa ser rompido. Uma vez que você rompe a barreira que existe, né, entre a gente e a máquina, a gente vai perceber que a coisa não é tão complexa assim quanto a gente acha que é. Eu lembro quando eu era aluno de medicina, sabe que eu comecei meu consultório fazendo slide para os professores da Unifesp, porque eles não sabiam mexer no PowerPoint. Que é uma loucura, né? Você imagina, quem que não sabe mexer no PowerPoint? Mas na época, lá no tempo, a pessoa não sabia mexer. Eu acho que a inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. A gente tem que saber mexer. É a nossa ferramenta do dia a dia, é o nosso Word. Não precisa recriar um Word, né? A gente pode usar o que já está pronto. E cada vez mais, é impressionante, que ela fica cada vez mais inteligente. Essas GPTs, tanto da OpenAI quanto da própria Microsoft, que é o Copilot, aí você tem o Perplexity, você tem outras inteligências artificiais que são muito interessantes e cada vez melhores. O Gemini da Google. Gemini, não só na interpretação de informação escrita, mas como também interpretação de informação visual. Eu não sei se já tiver a oportunidade de fazer foto e pedir para ele analisar, é impressionante. No futuro a gente vai estar aí com laudo e automação de atendimento muito baseada em inteligência artificial, especialmente para convênio, né? O convênio não vai autorizar você fazer um procedimento sem que essa informação esteja sido previamente analisada de forma objetiva. Eu queria aproveitar essa deixa, porque eu acho que nós três aqui, não sei o Bernardo, mas temos filhos que estão em idade de decidir. Os meus são pequenininhos ainda. Você não tem um lifetime. Eu também. Não, mas os nossos aqui, né, André, já estão aí perseguindo as carreiras. E aí eu comentei com o André hoje, falando sobre isso, que um amigo meu que, se você vir esse podcast, então, não vou te falar quem você é, mas assim, a gente estava conversando e ele me criticou. Falou, olha, mas pô, seus filhos estão fazendo medicina? Eu falei, sim, os dois mais velhos estão fazendo medicina. Não, medicina já era, agora os meus vão fazer ciência da computação. Eu falei, interessante, né? Tipo assim, eu vou ser um chefe e vou construir o meu fogão, ou então vou ser um escritor e vou fazer o meu processador de texto, porque, olha, por melhores que seus filhos sejam, eles não vão criar nada na área de computação melhor do que está sendo criado por aí. Então, a gente discutia exatamente isso. Hoje, o domain knowledge, né, que é o conhecimento de domínio numa tradução livre, é muito mais importante do que a capacidade de criar ou de trabalhar dentro da ciência de computação. Isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais clara. Então, o que a gente precisa é de bons médicos que entendam de como esses modelos e como essas ferramentas podem ser usadas e que tenham ideias que possam fazer com que a customização de o que vai ser produzido jogue a favor, né? Eu acho que vai ser, talvez a ciência da computação seja a área mais obsoleta hoje, não a prioritária.
E só pegando um gancho em relação a isso, eu acho que primeiro uma coisa que você falou, base de dados, né? Então, hoje eu entendo que para a gente fazer um algoritmo, o mais importante é você ter uma boa base de dados. Uma boa base de dados, o quê? Uma boa base de dados tem um label. Então, tem que ter o rótulo ali que vai fazer com que você tenha a possibilidade de desenvolver um algoritmo. A gente desenvolveu uma base de dados de retinografia com pacientes brasileiros, tem 16 mil imagens rotuladas, e aí deixando é um banco de dados open source, que a gente chamou de BR7, e que qualquer um pode acessar. Obviamente tem uma série de filtros que você tem que preencher para poder ter acesso para pesquisa, né, sem fins comerciais. E hoje tanto a plataforma da Google quanto a plataforma da Amazon disponibilizam machine learning, então que você pode criar seu próprio algoritmo. A gente acabou de publicar um artigo que é o Lucas Zago, que faz doutorado comigo, publicou numa revista da Nature, mostrando que a gente conseguiu montar um algoritmo de detecção de retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, para poder, baseado no Google. Então, é um auto machine learning. Então, a gente fez o upload dessas informações, aí, obviamente, sempre respeitando o LGPD e as partes de pesquisa, comitê de ética, tudo isso. Acho que é super importante a gente mencionar e respeitar também que essas informações não caiam em mãos erradas. E a gente conseguiu desenvolver, a gente não, né? O próprio machine learning da Google conseguiu desenvolver um algoritmo com 97% de precisão. Então, assim, sem precisar de um cientista de dados. É exatamente o que você falou. Exatamente o que você falou. E você traz um alerta que eu vou fazer aqui público, que é o seguinte: é preciso ter uma adequação regulatória. E você está mencionando que é um software de pesquisa e aí ok. Mas a gente não pode, por exemplo, desenvolver coisas novas com a liberdade que outros países têm. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque, de acordo com o LGPD, os consentimentos informados têm que ser propósito específico. Então, por exemplo, se eu quero fazer hoje um algoritmo para ver edema de papila, eu tenho que ter a autorização dos 16 mil pacientes para essa doença. Como isso pode continuar funcionando? Nós temos que adaptar isso. Então, é preciso que haja um novo marco regulatório que prescinda dessa autorização específica. Isso eu acho de suma importância, Caio. Uma coisa que eu falo, né, e acho que está demorando um pouco para acontecer, mas a gente tem que tentar mobilizar as pessoas nesse sentido, porque dentro de um ambiente de pesquisa, ok, mas quando você sai e vai querer fazer disso um produto, a gente esbarra nesses regulatórios. Mesmo que você anonimize as imagens, é preciso que tenha uma autorização, um propósito específico. Então, hoje isso tem que ser mudado, porque senão nós vamos ser eternos consumidores, a gente não vai conseguir nunca gerar uma coisa que possa funcionar, né? E aí eu queria só fazer um último comentário, que uma outra coisa, também falando de privacidade, vai chegar talvez um momento que você também, dentro de um congresso, se eu mostrar lá, olha, se é um caso de um paciente com AIDS, que teve sífilis e projeta uma imagem, olhando aquela imagem, talvez seja possível reconhecer a pessoa, através do fundo de olho. Então, eu assim, prevejo talvez um tempo, né, mais distópico, onde a gente não possa mostrar mais imagens reais, onde a gente tem trabalhos mostrando já geração de imagens artificiais de doenças. Então você mostra um caso, né, e ali aquela imagem é filtrada para gerar uma imagem similar, mas assim, ocultando elementos de identificação. A HIPAA, esse HIPPA, HIPAA nos Estados Unidos, ela inclusive ela elenca quais são os elementos biométricos, quais são os elementos não biométricos, quais são os elementos que precisam ser protegidos e não podem ser mostrados. Então, eu tenho muita dificuldade, confesso para você que eu estou meio perdido ainda, assim, eu não sei o que pode, o que não pode. Em relação, eu concordo que essa discussão a gente teve bastante já há algum tempo atrás, quando a gente foi buscar essa questão do banco de dados, né? Em relação à retinografia sim é uma identificação, você pode identificar uma pessoa, mas ainda não é considerado um dado sensível, porque não existe um banco de dados, um banco de retinografias que linke aquela retinografia com aquela pessoa.
Mas você está certo, a retinografia é algo que a gente consegue, um fingerprint. Então, mas ainda não é um dado sensível porque não existe um banco de dados mundial que você vai linkar aquela retinografia com o nome da pessoa. E aí, só falando algo prático, que eu utilizo muito, o ChatGPT hoje disponibiliza, o gratuito mesmo, se você subir do lado esquerdo, tem os APIs hoje que você consegue ter acesso. Então, você consegue, eu gosto de gerar imagem com o ChatGPT, eu uso eu vou dar uma aula, então lá tem um ChatGPT que você hoje acaba utilizando o PowerPoint, mas eu gosto de utilizar também o Canvas, que as crianças hoje, meu filho só usa Canvas, ele nem sabe o que é PowerPoint. Então, você gera uma apresentação utilizando o Canvas. Então, aquela apresentação não vai ser a final, mas é uma inicial para mim. Então, me salva muito tempo de você fazer uma aula, fazer algo. Então, quem estiver escutando a gente, uma coisa prática é isso. Então, você consegue post de rede social. Você coloca lá e o próprio ChatGPT hoje gera imagem de um post de rede social. E para quem não sabe, o ChatGPT antigamente não, mas hoje o ChatGPT, como o André falou, ele analisa a imagem. Então você consegue fazer o upload de uma imagem lá e você consegue analisar. Então quando eu preciso ler um artigo científico, você faz o upload daquele artigo científico e coloca lá, por favor, me faça um resumo do artigo científico. E ele faz o resumo. A gente, desculpa interromper, a gente na Oft Review acaba usando bastante também na parte de conteúdo, né? Então quem consome nossos cursos aí, saiba que tem bastante coisa aí que a gente acaba utilizando as ferramentas como o gerador de imagens, né? Então às vezes a gente está contando, né, uma historinha na aula, uma aula sobre uma senhorinha com DMRI, faça uma imagem de uma senhora branca, não, tal, aí vem aquelas imagens bonitinhas, a gente vai colocando na aula. O Canva a gente acaba usando bastante também, né? Então acho que é bem interessante para quem gosta de dar aula, quem gosta de montar apresentações, utilizar as ferramentas que o GPT oferece. E é bem interessante alguns outros recursos, né? Como você comentou, tem um assistente de documentos, né? Document Assistant, que você consegue, por exemplo, subir uma planilha do Excel, por exemplo, eu que não sou muito bom de Excel, antes eu tive que aprender a fazer Excel para poder extrair dados financeiros da empresa, por exemplo. Hoje eu subo a planilha lá e falo assim, me dá tal informação de tal e tal forma. Cara, sai perfeito, assim, é impressionante. Você não precisa mais saber Excel, por exemplo, para você, né, ter um dado bem relevante. Então, poxa, pega essa planilha aqui dos compradores do curso, exclua os não compradores, faça isso, cara, ele faz tudo automático, né? Então, são coisas bem interessantes para quem, por exemplo, tem um consultório, uma clínica, ainda não tem, de repente, um departamento financeiro robusto, quem está começando ali, nossos alunos muitos são jovens, cara, você pode usar o ChatGPT para otimizar dados financeiros da sua clínica, organizar melhor esses dados. Acho que é super interessante, né? A questão de geração de imagens para rede social, geração de textos, né? Eu não sou um grande entendedor de inteligência artificial, mas sei usar bem o ChatGPT, então muitas das coisas que vocês falaram já está aqui no meu roteiro, o nome dos aparelhos que tem inteligência artificial, esse IDXDR, ele já tinha me colocado aqui, então realmente é uma ferramenta muito interessante. Tem para quem quiser também se informar um pouco mais sobre o uso da inteligência artificial em várias áreas, tem um site chamado Future Tools. E é interessante, porque lá não é só o ChatGPT, tem centenas e centenas e centenas de sites e serviços diferentes, interessantes, que é importante a gente ficar atento para as possibilidades que tem, né? Então, dentro do que já se falou em relação a texto e imagem, hoje tem muito vídeo sendo feito por inteligência artificial. Recentemente, a GPT, a OpenAI, lançou, ainda em fase beta, um sistema de vídeo, de criação de vídeo que chama Sora, que ele é impressionante. E eu acredito que no futuro a gente vai ter médicos virtuais e você não vai saber se você está conversando com uma pessoa real ou uma pessoa totalmente artificial. O cinema já vai caminhar para isso. Talvez no futuro a gente tenha uma inteligência artificial atendendo a gente online, vai ser um médico eventualmente com a sua etnia. Se você é uma pessoa da Índia, vai ter uma cara de pessoa da Índia, enfim. Brasileiro vai ter uma cara de brasileiro, vai falar com você. Na última vez que você veio aqui, você comentou daquela ferramenta, acho que era Synthesia, né? Synthesia. Pô, isso é muito interessante. É impressionante, né? E agora eles estão com uma Synthesia que é responsiva online, assim, na hora. Você conversa com ela, é como se você estivesse falando com um GPT. E ela gera uma imagem real, assim. Então é impressionante.
É tudo uma questão de computação. Não sei se você sabe, né? E não sei se vocês viram até eu coloquei no grupo lá, no nosso grupo da Bravia, né? Uma informação que saiu que a China está montando um hospital 100% digital. Com inteligência artificial. Aí a China é muito mais fácil porque o governo manda e o povo obedece, né? Então acho que talvez a China tenha... porque, volto a dizer, eu acho que hoje a gente já tem tecnologia para isso. São as barreiras legais e barreira éticas. de implementação. Então, assim, saiu uma notícia que eu não sei se é verdade ou não, mas a fonte era uma fonte boa do Yahoo, e falando que a China já está preparando um hospital 100% digital baseado com inteligência artificial. Então... Yahoo, você sabe a idade da pessoa quando ela fala Yahoo, né? Yahoo é bem antigo. Acho que nem sei, mas... Olha, é interessante isso que o André falou, Synthese eu uso também. E todos nós temos pacientes de outros lugares, né? E recentemente eu tive 3 pacientes que eram de outros estados e eram estrangeiros. Então, assim, um era alemão, outro era francês e outro era italiano. E eles iam se deslocar até Vitória, então eu tive que mandar uma instrução. Eu fiz tão rápido no Synthese lá, falando na língua de cada um, eles ficaram tão impressionados. Porque eu mandei pelo WhatsApp a pessoa explicando, olha, você falando na língua deles, né? E é realmente um impacto ainda muito grande, que as pessoas que não estão acostumadas falam, mas como você fez isso tão pouco tempo e tal? E queria chamar a atenção para uma coisa. Tem os perigos, né? Um deles são as alucinações. Isso. Então, esses modelos ainda estão sendo refinados e geram alucinações, como é chamado tecnicamente, que são, assim, ideias erradas, mas muito bem fundamentadas. Então, você faz uma pergunta, vem uma resposta plausível, mas não tem nada a ver com o que é de fato. Então, de novo, conhecimento de domínio é super importante. E existem hoje cursos já de formação de prompts, para ensinar você a como formular os prompts para os modelos de linguagem responderem de forma mais precisa. E dependendo de como as coisas são apresentadas, quer dizer, se a pessoa não tem o conhecimento de domínio, pode dar uma rata. Por exemplo, tem um filme antigo chamado A Armadilha, que é com Sean Connery e com Catherine Zeta-Jones. Aí eles querem mostrar uma coisa super lá sofisticada, e é um reconhecimento, uma identificação biométrico por fundo de olho. Aí a Catherine Zeta-Jones, aí eu acho que pega um olho de alguém para poder entrar num cofre, uma coisa assim. Aí quando lê, mostra um scan do Stratos e tinha um buraco de mácula. Agora, todos os nerds que estão assistindo, que estão retirando, vão ver o filme. Vejam lá, depois me manda aí inbox aí, se não é um buracão de mácula, cara. Então não sei se a Catherine Zeta-Jones tinha buraco de mácula. Então preciso conhecimento de domínio. Alguém fala assim, não bota esse não, bota um outro, porque isso aí tem buraco de mácula. A alucinação é um problema mesmo, que a gente vê e tem que realmente identificar. E acontece porque, na verdade, é tudo matemática, é estatística. Então, provavelmente, quando ela faz o texto, ela acha que provavelmente essa é a resposta correta. E isso é um problema. Então, por isso que a gente tem que verificar o que está sendo feito, especialmente se isso vai depender a vida do paciente, né? Tem o risco até de disseminação de fake news. Sim. Também, né? Com essa questão de colocar um vídeo de alguém com muita credibilidade falando uma coisa que não tem nada a ver, né? Tem, então, isso tem. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com o que a gente ouve nas mídias sociais, porque você não consegue saber se foi uma pessoa de verdade ou foi até o Instagram tem já um botãozinho que você aperta, rotular como criado por IA. Você tem um botãozinho já que aperta. E só para trazer isso para o dia a dia, e acho que para as pessoas que estão escutando que são mais jovens, a gente fez um trabalho que foi publicado há um tempo atrás, que a gente pegou a prova do CBO e colocou para o ChatGPT o 3.5 para fazer, né? Então o ChatGPT teve 65% de acerto. E essa alucinação é engraçada, porque ele pegava e dava a resposta e aí você coloca, me dê a justificativa. Ele dava a justificativa, bem plausível, se né? você não sabe, ele fala, a resposta está errada. Então é muito. E quando você corrige o modelo, você fala, não, mas eu estou perguntando, você tem razão, me desculpe. E dizem esse negócio de criar prompts, né, cursos de formação de criação de prompts, vai ser realmente uma coisa fundamental no futuro, saber criar bons prompts, né? Tem até algumas coisas que ele fala, se você colocar um pouco de emoção no prompt, ele acaba absorvendo isso, né? Dizer que isso é muito importante para o meu trabalho, é muito interessante, assim, as coisas que você pode fazer. Assim. Agora, tem um downside também, né? Quer dizer, qual vai ser o impacto? Eu digo isso porque
eu fico vendo, principalmente em rede social, que é um território de vários reis, né? Todo mundo se acha entendido e tal, como as pessoas têm escrito mal, como perdeu-se erros de tudo, de uma linha de raciocínio mal argumentada, erros de português ou da língua que seja, erros de sintaxe, erros ortográficos graves, crassos. Então, assim, isso também tem um downside. Eu acho que essa informação muito prêt-à-porter, assim, muito rápida, muito rasa, muito fácil, eu, assim, temo que, igual as pessoas falam que o mundo vai ser cada vez mais competitivo, talvez não. Talvez as pessoas que entendam que isso é uma ferramenta, mas ainda percebam que a qualificação e que a busca do conhecimento the hard way, né? Lendo, estudando, eu acho que essas pessoas vão ser recompensadas, porque eu acho que, assim, penso de novo, pensando nos filhos, nos jovens que estão entrando no mercado, eu acho que o mercado vai selecionar cada vez mais os bons profissionais num estado competitivo muito forte, e a diferença vai ser muito grande, porque poucos vão ser os capazes de se sustentar e de ligar os pontos e de criar modelos que sejam favoráveis. Acho que isso é uma coisa que vai ser muito importante. Diga-se de passagem que grandes economistas, a gente também falava sobre isso hoje, americanos, e morreu o Kahneman, né, morreu agora em março desse ano, 90 anos, foi prêmio Nobel de Economia, e ele era psicólogo. Então, assim, você entender, ter um conhecimento de domínio pode ser muito mais relevante do que o acesso às ferramentas que vão ser universais. E uma última coisa que eu queria levantar aqui, já é um assunto meio esotérico, né? Que seria o seguinte, eu estou falando de inteligência artificial, eu li um artigo também que eu fiquei meio bolado, onde as pessoas falavam, teve aquele filme Her, né? Que ela... e falava o seguinte, que até mesmo a imortalidade através de subir a consciência para a nuvem, né? O que é consciência, né? Eu não consigo definir de termos técnicos o que seja consciência, é mais um aspecto filosófico da coisa. E se questionava isso, né? Será que algum dia nós vamos conseguir continuar existindo na nuvem, né? Porque tudo é possível, suas características, seu modo de pensar, sua argumentação. Então, assim, onde está a nossa consciência? A gente está vendo Neuralink, né? Fazendo ligações, conexões com o cérebro e circuitos. Quem pensaria em inteligência artificial como ela é hoje, há 10 anos atrás? E olha, 10 anos é um segundo, né? Então, assim, será que daqui a 20, 30, 50, 100 anos a gente vai estar vivendo uma imortalidade digital? Eu comentar dessa questão que o Laurentino Bicas falou em relação à questão de você ter uma upload da sua consciência numa nuvem, né? Recentemente, não sei se vocês sabem, mas o Schumacher, eles clonaram o Schumacher para fazer uma entrevista. E aí ele fez a entrevista. Só que não era ele, obviamente, é uma inteligência artificial que respondia como ele respondia, baseado em todas as informações colhidas dele. Ele processou, a família processou o jornal e acabou ganhando na justiça. Então isso de fato pode acontecer. Isso nós estamos falando em 2024, né? Eu imagino que daqui a alguns anos seja cada vez mais difícil a gente conseguir diferenciar a realidade. Será que daqui a 10 anos, quando esse podcast estiver lá no YouTube, alguém colocar inteligência artificial, vão abrir e falar, nossa, esses caras estão muito velhos. Eu vou além. Você veja só, sem entrar no âmbito religioso, cada um tem suas crenças, não é esse o objetivo, mas você vê, às vezes, pessoas que, assim, empreendem tempo, fortunas para ver um sinal de um ente querido que já morreu, que já faleceu e que, enfim, fazem uma jornada, às vezes, pode ser esotérica ou religiosa, ou em busca, né, de alguma coisa que Você imagina dentro de um cenário desse? Você pode botar a pessoa aqui, holográfica, conversando com você como ela conversaria. Aliás, isso é um business, né? É uma boa ideia. Isso é um business. Mas eu acho que só comentando essa né? questão de formação, que eu acho que é super importante para o pessoal que está ouvindo, às vezes mais jovem, a formação é muito mais importante do que a informação hoje em dia. Então, fazer alguns cursos que você tenha o básico de compreensão de inteligência artificial. A gente está formatando na Escola Paulista agora um curso de pós-graduação baseado em uma coisa bem prática para a gente poder passar a transferir isso, porque eu acho que é super importante. E a gente publicou um trabalho, infelizmente no nosso país tem uma disparidade muito grande de acesso à informação e também de acesso à rede, né? Então a gente fez
montou um mapa e observou que tem várias regiões, a gente está no Sudeste, nos grandes centros ok, mas se você for sair dos grandes centros nas regiões Norte e Nordeste, é muito precário isso. Então, a gente está em São Paulo, a gente tem acesso às informações, acesso à rede que ainda falha aqui, então os outros lugares acaba sendo pior ainda. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente tem que pensar também, né? E a gente, como parte da sociedade, tem que buscar para melhorar não só a tecnologia, mas também o acesso. Então, dentro da universidade, a gente também tem esse papel. Papel de disseminar essa informação para outras universidades também, que acho que é super importante, pensando no Brasil como um todo, e tentar disseminar essa parte de formação. E só algo que, fugindo um pouco do contexto médico, eu tenho um grande amigo que trabalha num banco e ele é o gestor de um fundo baseado 100% em inteligência artificial. Então, que são os fundos Quant. Então, ele desenvolve algoritmos, porque se você faz uma transação em milissegundos, você vai ganhando centavos, só que ele faz milhões de transações. E aquilo lá é tudo um algoritmo que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, ele tem um fundo Quant, ele é gestor de um fundo Quant que ele tem uma rentabilidade maior do que um fundo que tem um gestor. Então, é algo que... Tem um fundo lá fora que chama Renaissance, se não me engano, lá nos Estados Unidos, que eu acho que é o fundo histórico que mais ganhou dinheiro e é baseado só em modelos de inteligência artificial também. Ele pega histórico e vai juntando vários outros fatores e vai gerando algoritmos que identificam o melhor momento de transação. Então, isso daí é algo que uma realidade saindo da nossa realidade médica, mas outras áreas talvez estão muito mais avançadas que a gente nessa implementação. Uma coisa que você falou em relação a ensino, acho que é importante a lógica da universidade fazer treinamento para as pessoas, para que elas estejam atualizadas, mas eu lembro quando eu era residente, o Rubinho, que é um visionário, né, falava assim que não adianta ler livro, porque livro é uma informação desatualizada, né? E eu acho que hoje talvez não adiante nem ler paper, porque o paper já está desatualizado. E os cursos, talvez na universidade, também não consigam trazer a velocidade necessária. Hoje, infelizmente ou felizmente, a melhor maneira de você se manter atualizado em tecnologia são redes sociais. Sim. Você tem que seguir as pessoas que estão ligadas à tecnologia, porque elas vão estar te expondo, seja TikTok, seja Instagram, expondo ao que tem de update em tecnologia. Então, às vezes sai uma informação hoje, às 14h do OpenAI, hoje às 2h30 eu já estou sabendo, porque tem alguém que postou isso em algum lugar. Essa é a melhor maneira de se manter atualizado. Eu concordo. O que eu acho que a gente tem que ter, às vezes, é uma base, que o pessoal não tem uma base, né? E eu acho que um podcast como esse é super importante. A gente, em uma hora, não vai conseguir trazer todas as informações, mas pelo menos se a pessoa fala assim, putz, eu quero consumir esse tipo de informação e começar a ir atrás, e tem muitos cursos online de graça, ou muito mesmo acaba seguindo algumas pessoas que trazem informações relevantes. Então acho que o nosso papel aqui é talvez acender uma luzinha na cabeça de cada um que está escutando e falar, putz, eu acho que é um negócio importante e vou atrás disso. Esse podcast, certeza que vai ser escutado por mais de 1.000, 2.000 pessoas, então assim, eu queria que todo mundo que tivesse aqui, pelo menos que abrisse o OpenAI e entendesse o que é o ChatGPT, porque é tão intuitivo, né? Claro que você não vai virar um expert de um dia para o outro, mas cara, começa a tentar aplicar no seu dia a dia, veja o que se encaixa, que eu acho que vai aos poucos, né, criando esse interesse, né? Então, muito interessante esse curso da Unifesp que vocês vão lançar. Então acho que é importante começar, né, doutor Neno? Não ficar ali com medo da tecnologia, porque ela veio aqui para ajudar, né? Agora, uma coisa interessante, a gente vê a jornada do hardware, né? Porque a gente está falando de software. Agora, a Apple deu uma cartada agora de mestra, né? E está aí já investindo. Quando você compra o seu iPhone, se você for ver, tem núcleos ali no chipset lá que são núcleos de inteligência, não chama de inteligência artificial, mas são de processamento neural, né? Então, na verdade, ela já estava se preparando para o processamento standalone, quer dizer, um processamento local que não dependa de conexão. Os carros, né, que têm inteligência artificial, se for ter que fazer uma conexão de internet ou Wi-Fi, bate. Então, há uma tendência, né, quando o carro aponta um ponto crítico, que é a conectividade. Então, hoje, talvez, com
as redes de internet por satélite, né, como Starlink e outros que virão, isso possa ser melhorado, né, porque é um ponto frágil hoje que a gente tem, essa parte da nossa conectividade. Nós não estamos num país como os Estados Unidos, né, que tudo é organizadinho. Você vê aí, parece uma cena do Homem-Aranha nas ruas e avenidas, aquele embareado de fio, quer dizer, cai um poste e tal. Então, o que é isso? Caiu um link. Então, às vezes, você está vendo o podcast, bum, é interrompido porque o seu link caiu. Então, na inteligência artificial ainda existe uma dependência da comunicação síncrona, de você mandar e receber mensagem. E isso é um obstáculo, mas eu acho que a tendência com o tempo é que os aparelhos sejam standalone, é que eles tenham já embarcado uma tecnologia de processamento local, robusta, que permita naquelas tarefas independer de conectividade, né? Por exemplo, a gente tem hoje, você comentou de um podcast meu, você tinha assistido que eu falei que eu fui instrutor de voo, sou piloto, né, de avião. Então, já tem um avião da Cirrus, né, o Vision Jet, que tem um Garmin que você tem o Auto Land. Então, se o piloto passar mal, você aperta o botãozinho, ele localiza o aeroporto mais próximo e faz um pouso impecável, né? Então, dizem que até pousa melhor do que o piloto. Hoje, eu vindo para cá, né, o avião em Lincoln Congonhas, o cara flutuou, pousou no meio da pista, deu um freio que abriu o bagageiro, caiu mal. Então, assim, eu acho que talvez, para esse piloto não errar o ponto de toque, é a mesma coisa que às vezes a gente numa cirurgia tem uma inteligência nos acompanhando e fala assim, olha, sua cápsula Rex está muito pequena, aumenta aí um pouquinho. Doutor, olha aí, né? Como é que é? Aproxime sua pinça um pouquinho mais da limitante. Doutor, o suco está indo muito fundo aí no núcleo, pega leve. Então, acho que assim, talvez a gente tenha, né, também a inteligência assistiva com realidade aumentada. Todos nós hoje operamos com Ingenuity, opera com Artevo, né, Callisto. Então, isso a gente já tem realidade aumentada. A gente opera olhando uma tela 3D com todos os marcadores igual um piloto de caça. Então, hoje, nós estamos a um passo, talvez, de ter essa tecnologia assistiva na inteligência e chamar a atenção mesmo. Falar, olha, cuidado. Mas uma coisa que o Valentino colocou interessante, não sei se você conhece a história da NVIDIA, mas a história da NVIDIA é muito interessante, né? Quando começou, e na verdade, a ideia de fazer as placas de vídeo, de processamento de vídeo, que fez com que a NVIDIA aparecesse, só depois de muito tempo, uns matemáticos loucos que descobriram que aquela placa daria para ser usada para inteligência artificial. Então, hoje, o desenvolvimento tecnológico de hardware é muito desenvolvido pela NVIDIA, que é a principal empresa do mundo no desenvolvimento dessas hardware para inteligência artificial. Eu acho que eu concordo com você, no sentido que a gente vai usar o celular cada vez mais e processar essas informações localmente, mas sem dúvida nenhuma, remotamente, a capacidade de processamento é infinitamente superior, né? Então, para aplicações médicas, talvez a gente não consiga rodar localmente ali no seu Ingenuity, no seu Artevo, alguma coisa que realmente ajude. Acho que isso vai ter necessariamente, tem que estar conectado com supercomputadores que vão estar avaliando essas informações em tempo real, né? Então, as duas coisas vão funcionar, mas eu acho que a gente não vai conseguir substituir. Olha, sem dúvida, um exemplo, eu fui chamado para dar um parecer numa consulta pública, muitos anos atrás, de um projeto de telemedicina que usava ultrassonografia portátil para fazer de uma forma assíncrona, né? Quer dizer, você fazia o exame, depois fazia o carregamento desses dados para a rede, tinha um diagnóstico em regiões remotas. Então, assim, ultrassonografia é um modelo absolutamente plausível, a ultrassonografia obstétrica, de ter já uma tecnologia embarcada. Então, imagina, no modelo ideal desse, você faz a ultrassonografia e já sai ali o diagnóstico. Olha, é a coisa mais comum. Eu tive uma situação que eu tive que acompanhar uma pessoa no pronto-socorro e eu olhei lá que todos os eletrocardiólogos já saem dizendo o diagnóstico ali, vamos chamar de desatualizado, mas a gente não faz normalmente esse exame. Então, é questão de tempo que esses laudos corriqueiros sejam detectados, né? Eu tenho um amigo que da área de laboratório de análises clínicas, um cara muito inteligente à frente do seu tempo, e está modelando já situações em que as dosimetrias que são feitas por métodos colorimétricos, né, hoje, você precisa botar um reagente para saber sua glicemia. Você bota o reagente, dá uma cor, e você passa no espectrômetro e ele faz a leitura. E já consegue, através de inteligência artificial e de machine learning, fazer isso sem reagente. Então, só a leitura da assinatura dessas moléculas específicas no infravermelho já estão dando resultados muito próximos, à medida que vai ficando mais robusto, com um número maior de amostras e validações,
daqui a pouco você não vai precisar talvez de reagente para fazer a maior parte das reações bioquímicas que são rotineiras em laboratório de análises clínicas. Olha o impacto que isso pode ter. E aí, falando um pouco de pesquisa, hoje a gente utiliza a inteligência artificial para modelar a molécula. Então, a gente tem, mesmo na universidade, discordando um pouco também de você, que o André falou, a gente precisaria de supercomputadores para fazer, mas hoje você consegue acessar esses supercomputadores online e fazer modelagem de molécula e entender se aquela molécula vai ligar com outra molécula e você fazer, por inteligência artificial, uma modelagem, poder entender que situação que aquilo lá faz. Então, você vai partir para a prática, para a parte experimental, muito mais, com informações muito mais robustas, né? Então, a Dani Ferrara, que é uma colega nossa que que dirige dentro da Roche Genentech um setor só de inteligência artificial para pesquisa, aí para clinical trials, porque hoje você pega uma molécula, até aquela molécula está disponível, são pelo menos 10 anos de estudo com com custo absurdo. E muitas vezes aquilo vai para o mercado e tem falha. Então o objetivo é o que? Você usar a inteligência artificial, modelar isso de uma maneira melhor com a inteligência artificial para poder ter um ganho de tempo e uma redução de custo. Então você faz isso com modelagem tridimensional junto com a parte experimental e é algo que é fantástico. A gente está até comentando antes a questão de utilizar o ChatGPT para montar teses. Então, hoje tem um aplicativo, um algoritmo que eu uso que chama QuickBot, para que eu coloco lá e eu sei se aquilo lá foi gerado ou não pela inteligência artificial. Mas também existe dentro desse QuickBot um negócio que chama Rephrase. Então ele coloca lá e tenta camuflar o que o ChatGPT escreveu. Então existem as duas uma situações. luta do gato e o rato ali, é difícil. Hoje quem souber mexer com a inteligência artificial não passa, não consegue elaborar uma tese que não é detectada por nenhuma inteligência artificial e consegue fazer isso de forma muito rápida. Você baixa 50 artigos na internet, uploadou 50 artigos e manda ele fazer um artigo resumindo os 50 artigos e você tem um artigo publicado em 10 minutos. Olha, agora na árvore... com todas as referências. E escrito talvez melhor que você, em qualquer idioma. Olha, agora na última árvore eu vi uma coisa super interessante, porque conversando com a Daniela também sobre isso, eu falei, Dani, quanto tempo demora para fazer, né, um modelo, como a Roche tem um modelo in-house deles, proprietário, de detecção de fluido na tomografia, chama ROSA. E eles desenvolveram para não ficar exatamente pela falta de programas disponíveis, né, para fazer isso. Aí eu falei, e como é que se fosse agora fazer para saindo da degeneração macular, usasse um outro para... Ela falou, olha, o problema é que esses aparelhos, esses algoritmos são ainda específicos para aparelho X ou Y. Então surge um termo que é agnóstico, né? Agnóstico é o que não acredita, vamos dizer assim. Mas dentro de inteligência artificial, a busca hoje é por sistemas que sejam aparelho agnósticos, traduzindo livremente do inglês. O que quer dizer isso? Qualquer aparelho que gere aquela informação pode ser analisada essa informação pelo algoritmo. Hoje não é isso que acontece. Então, por exemplo, o principal algoritmo de inteligência artificial que é hoje utilizado em imagem, em OCT, por exemplo, ele só funciona para a marca tal. Então, ele não funciona com OCTs feitos pelas marcas concorrentes. Não funciona. E eu vi uma coisa super interessante na Arvo, que é a criação agora vamos chamar assim, de filtros. São algoritmos que transformam a imagem, vamos falar de marca, né, de A para B. Então, eu tenho um OCT feito no Cirrus, mas o algoritmo só lê espectralis. Então, ele transforma a imagem do Cirrus em imagem spectralis-like. E o exemplo que eles dão é uma fotografia, né, de uma paisagem europeia e fala assim, como Van Gogh pintaria essa foto, faria essa foto num quadro e faz no estilo Van Gogh, como Picasso. Então, é uma adaptação. Você vê que tudo tem um jeitinho, né, tem um workaround ali. Então, bom, não é sistema agnóstico, então vamos transformar o aparelho, o scan feito pelo aparelho A no aparelho B, que é lido pelo sistema. Então, até isso já está sendo bolado para tentar fazer a universalização. Mas, assim, o que nós precisamos com a máxima urgência é acesso
a esses produtos que são comercialmente disponíveis. Só para os oftalmologistas terem uma noção, né? O protocolo da Universidade de Viena custa de 11 a 16 euros por imagem analisada. Então, isso inviabiliza, imagina, por olho. Como é que você vai... Ele está em qual aparelho? Espectrais. Mas é só no HiX2, que é a plataforma nova da Heidelberg, que tem o Workplace. E assim, ou você vai investir perto de 2 milhões no aparelho, ou você vai tentar fazer um upgrade que é quase que impossível, ainda tem a questão regulatória que a gente está buscando contornar. Né? Isso que eu volto a dizer, aquela questão da ciência da implementação. A gente vai ter que achar uma questão, uma maneira de implementar essas tecnologias, porque hoje a tecnologia... Eu tive recentemente no MIT, no laboratório do James Fujimoto, que quem trabalha com OCT, tem um OCT portátil lá pronto, mas não tem ainda, o custo é muito alto, a implementação daquilo acaba sendo inviável. Né? Então, conversando até com o Paulo Schor, com o Maleb, a gente está pensando em como implementar, como que você vai pegar uma tecnologia dessa e implementar, porque, que nem eu falei do IDX-TR, está aí no mercado há um tempo, mas não decolou. Então é alguma coisa que a gente tem que pensar dessa maneira, né? Como que a gente vai conseguir implementar, qual que é a fonte pagadora, legislação, tornar isso daí escalável. Então é algo que realmente se torna difícil a curtíssimo prazo de viabilizar, de tornar comercialmente disponível, mas na pesquisa a gente já está anos-luz, outras especialidades estão mais à frente ainda, oncologia é algo que eles têm uma expertise grande para poder formatar protocolos personalizados, radiologia então com a imagem é impressionante o que eles fazem, então o futuro é hoje que a gente tem na pesquisa, mas como a gente vai tornar isso comercialmente disponível. Né? E até indo além, né, você tem a iniciativa do Watson, da IBM, a gente talvez viva, eu conversei isso com a Daniela também, será que os trials vão ficar obsoletos, quer dizer, pelo custo, pela demora, de repente você vai ter modelos tão bem feitos que você, né, o próprio modelo pode sugerir, olha, para a doença tal, uma molécula tal deve funcionar. Sim. E já testa e já fala, olha, testei e vai dar certo, é seguro, né, e aí você prescinda até de fazer os trials, você vai ter trials instantâneos ali isso inclusive na Covid isso foi feito, né? Na hora do desespero lá do barata voa, né? Como se fala lá, que foi realmente uma coisa horrível, tentaram bibliotecas de milhares de moléculas de todas as drogas conhecidas, tentando modelos que pudessem sinalizar quais drogas. Aí teve a questão da ivermectina e tal, que era uma droga inusitadamente que foi alegada que teria algum efeito contra o vírus. Então houve uma simulação de efeito para ver quais potenciais drogas podiam ajudar no combate da doença, né? Drogas que estavam já de aspirina a quimioterápico, enfim. Então, assim, eu acho que essas ferramentas podem se refinar e com o tempo ficarem valiosas, viu? Não, é isso, muito interessante a conversa, tem papo para mais um podcast sobre isso, com certeza deixou aí muita gente intrigado com o potencial que isso tem, então queria muito agradecer a presença de vocês três, foi uma conversa brilhante, eu fiquei aqui só observando e aprendendo e ainda mais entusiasmado com essas novas perspectivas. Então queria agradecer muito ao Dr. André, Dr. Laurentino, Dr. Caio, muito obrigado pela presença de vocês, esse foi o Oftcast, até o próximo episódio.